A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meu irmão, neste canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os seus alunos. Nós usamos o material da editora Betel, a revista trimestral da editora Betel, e nós estamos agora no segundo trimestre de 2026 e estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E esse material foi elaborado pelo nosso bispo Samuel Ferreira. Ele tem muito nos abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, compartilhe, siga, comente aí, curte o vídeo, fique à vontade entre nós. Se você quiser, entre no site da editora Betel para que você possa adquirir a sua revista para fazer suas anotações que julgar pertinentes. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a lição de número 6. Vamos trazer uma pré-aula da lição de número 6, que vai dizer discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. Então aqui essa lição vai ser fundamental para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada cristã, olhando para o livro de Neemias, olhando para esse grande homem de Deus que foi um personagem bíblico importantíssimo chamado Neemias. Nós vamos ver como foi importante para Neemias ter o discernimento espiritual para não cair nas ciladas do inimigo. Mas o que eu quero destacar para os irmãos é que é importante sim ter o discernimento, é fundamental ter discernimento, mas para se ter o discernimento é necessário se conhecer a palavra de Deus. Então é aqui que está o grande X da questão. Neemias era um excelente conhecedor da palavra de Deus. Ele sabia a lei de Moisés, ele conhecia a lei e ele sabia a vontade de Deus tinha para a vida dele. Então foi esse conhecimento que deu condições dele julgar as profecias e poder entender que aquilo que foi falado para ele não vinha de Deus, mas era uma estratégia do inimigo. Veja, destaque isso para os seus alunos. Nós precisamos julgar a profecia conforme a palavra de Deus. Não se deixe levar pelo profeta. Nós precisamos julgar a profecia com o filtro da palavra de Deus, que é a maior revelação, é a maior profecia, o melhor que nós temos é a palavra de Deus que foi enviada pelo próprio Deus, já está pronta para nós. Então qualquer coisa que venha de Deus vai vir em conformidade com a sua palavra, porque Deus não é Deus de confusão. Então não se pode deixar levar pelo profeta, e sim nós temos que julgar a profecia. Foi exatamente isso que Neemias fez e é exatamente isso que nós vamos destrinchar aqui durante a lição. O texto áureo, meu irmão, ele vai trazer Neemias capítulo 6, verso 12, declaradamente aonde Neemias vai dizer, ó, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Olha que coisa, meu. O profeta veio trazer uma profecia para Neemias que iria influenciar diretamente naquela obra que ele estava fazendo. A profecia era o seguinte: vamos nos esconder, vamos embora daqui, porque eles vão vir te matar, Neemias. Então o profeta queria que eles fugissem daquela situação, porque iriam matá-lo. Então, meu irmão, a profecia era uma coisa pesada, que Neemias podia ter se assustado, porque
Quem ia receber uma profecia dessa e ficar no mesmo lugar ali, não ia tentar se socorrer, não ia tentar se esconder ali para evitar esse ataque? Porque esse homem era profeta, ele tinha a roupagem, ele já tinha o conhecimento ali de profecia, mas Neemias julgou o quê? A profecia que ele foi enviada. Por quê? Ele disse, vamos fugir daqui e vamos entrar no templo. Foi aqui que Neemias matou a charada. Porque o que ele estava orientando era uma coisa diretamente contra a lei de Deus. Então é esse detalhe que nós precisamos aprender, conhecer a lei para não cair em profecias que vêm diretamente contra a lei. Então, destaque aí para o seu aluno. Verdade aplicada. É preciso ser vigilante quanto às manifestações espirituais, que devem sempre estar respaldadas pela palavra de Deus. Exatamente o que nós estamos falando. Manifestações espirituais não podem ir contra a palavra de Deus. Não se podemos deixar levar pela pessoa que está fazendo. Porque às vezes a pessoa tem credibilidade, tem roupagem, tem ali uma pessoa acima de qualquer suspeita. Mas de repente, meu irmão, ele deu uma brecha, ele fez ali, permitiu que o inimigo astutamente usasse as suas lábios para falar uma coisa que ia contra a palavra. Então não é porque a pessoa é profeta, porque tem conhecimento, tem credibilidade, tem a roupagem toda, que você vai acreditar e vai fazer uma coisa que vai contra a palavra de Deus. Então aqui que mora o grande perigo. A pessoa está sujeita a ataques do inimigo e às vezes ela não vigiou, não se preveniu ali, não tomou conta do que estava acontecendo e deixou que o inimigo usasse os seus lábios para poder enganar, para poder falar uma coisa que não vai na palavra de Deus. Então nós precisamos fazer como Neemias. Qualquer manifestação, qualquer profecia, leve sempre para o filtro bíblico. Se aquilo que está sendo falado para ser feito vai de acordo com a palavra de Deus. Então destaque aí para o seu aluno. Texto de referência, meu irmão, ele vai trazer 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, e Mateus, capítulo 24, verso de 4 a 5. E é aqui uma orientação bíblica direta, uma do próprio Senhor Jesus orientando e o apóstolo Paulo nos orientando também de que no final dos tempos, justamente esse período que nós estamos vivendo, o que ia acontecer? Falsos ensinos, meu irmão. Então agora a estratégia do inimigo no final dos tempos é o que? É apostatar, é tirar a pessoa da fé, da sã doutrina, o comportamento adequado conforme a palavra de Deus, através de quê? Falsos ensinos. Para que a pessoa continue achando que está servindo a Deus, que está caminhando certo, mas está fazendo coisas erradas que vão contra a palavra de Deus. E o que as pessoas estão fazendo? Trazendo uma roupagem de verdade, porque segue a palavra, porque mostra ali que é crente, porque mostra os trejeitos cristãos, mas o principal ensino é deturpado. Ele tira versículos isolados, ele pega contextos isolados para trazer novas doutrinas, para apoiar comportamentos que a Bíblia diz para não fazer. Esse é o detalhe. Então, falsos ensinos trazem pessoas que têm conhecimento, trazem pessoas que têm roupagem, uma credibilidade para tentar deturpar a verdade bíblica. Um grande exemplo é justamente a ideologia de gênero. Aonde vai fazer o quê? Trazem cientistas, trazem pessoas estudiosas para dizer, não, isso é uma alteração do DNA, isso é nascido com a pessoa, isso faz parte, pessoa escolher, faz parte da sexualidade, saber que ela que vai decidir se é homem, se é mulher, como é que vai viver depois. Meu irmão, tudo isso vai contra a palavra de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher. E aí o que acontece? Trazem essas roupagens, pesquisas, artigos, trazem isso, trazem aquilo, teólogos, pessoas que trazem a palavra e deturpam alguns versículos e trazem falsos ensinos para quê? Para que a pessoa viva
dali achando que está vivendo o que a palavra de Deus está dizendo. E eles seguem, vivem com a mente cauterizada, dizendo, não, tudo certo, aqui faz parte e está tudo certo, nós encontramos aqui uma nova vertente e estão seguindo aquilo ali como se não estivesse acontecendo, mas é o quê? Diretamente contra a palavra do Senhor. Então essa é a grande estratégia, o falso ensino, para a pessoa achar que está sendo ensinada, que está vivendo certinho, mas está contra diretamente a palavra do Senhor. Então nós precisamos ter o conhecimento puro da palavra. Por isso temos que ir para a escola bíblica, por isso que temos que ter a nossa leitura devocional, por isso que nós precisamos ir para o culto de doutrina, por isso que a gente precisa estar estudando a palavra, olhando a palavra, comparando com a palavra sempre, meu. Porque não adianta porque a pessoa falou certo, 20 anos falando certo, que no 21 ela não está continuar falando certo, ela pode ter se corrompido. Olha o que aconteceu aqui com os profetas. Esse homem, Semaías aqui, né, que era o profeta, ele era profeta de Deus, mas se corrompeu assim como Balaão. Entende? Então a gente precisa entender que às vezes a pessoa vem naquela caminhada certinho, mas em determinado momento ela desvia, ela escorrega, ela falha e libera palavras que vêm do inimigo. Então não adianta ser porque é fulano, porque falou fulano, que é um homem de Deus, que é um teólogo há 30, 50, 60 anos. Mas meu irmão, se ele falou uma coisa fora da palavra, está errado. Porque a palavra que é a referência, não é a pessoa. Então destaque isso aí para o seu aluno. E aí a gente entra na lição propriamente dita, o perigo de crer em falsos profetas. Esse problema já é crônico desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento nós vemos os falsos profetas, os falsos ensinos, os falsos mestres. Então temos que ficar sempre alerta. E o antídoto para isso, destaque bem isso para o seu aluno, não deixe a aula passar sem você reforçar sempre que o antídoto para falsos ensinos e para falsos mestres é a palavra de Deus, meu irmão, é conhecer a verdade nos libertará. Destaque isso para o seu aluno. No falso profeta no Antigo Testamento, Deus sempre alertou para que o povo não seguisse esses falsos ensinos. No Antigo Testamento, nosso comentarista vai trazer 2 exemplos aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos destacar para os seus alunos, né? Então a gente vê aquela passagem clássica, meu irmão, daquele profeta novo e do profeta velho, que está lá em 1 Reis, capítulo 13 ali. Quando aquele profeta novo foi chamado por Deus para profetizar contra o altar de Jeroboão. Deus deu uma ordem expressa para ele, vai lá, profetiza contra o altar e na hora de voltar não come, não bebe e volta por outro caminho. A ordem foi direta para esse profeta, mas a Bíblia diz que ele fez a palavra de Deus, fez o que Deus mandou, foi lá, profetizou contra o altar, mas na hora de voltar, meu irmão, o que aconteceu? O profeta velho foi e trouxe uma astuta cilada contra esse rapaz, porque ele veio dizer para aquele moço, passa aqui em casa, eu também sou profeta, Deus falou comigo, chama esse rapaz, chama ele para ir para tua casa. Aí levou o rapaz novo, o rapaz viu que o outro era o profeta velho, caiu na credibilidade, era um homem de Deus, um homem antigo, fazia a palavra de Deus, tinha credibilidade, tinha nome naquele ambiente, e o profeta novo ficou inseguro. E disse, pô, será que o que Deus falou foi isso mesmo? O profeta aqui antigo tem muita experiência, tem muita intimidade com Deus e está falando para mim que não tem nada a ver, que eu posso vir aqui, que eu posso comer. Talvez eu tenha me entendido mal, não seja isso, e Deus está me dando uma chance para eu comer melhor, para eu ficar mais tranquilo. Já fiz o serviço. Eu já profetizei, já cumpri a vontade do Senhor, agora já dá para aliviar, mas a ordem de Deus era ir lá e voltar. Só ia terminar quando ele chegasse de volta. E ele só fez a metade do serviço e se deixou levar pelo profeta velho que tinha mais credibilidade e roupagem por ele. E aí o que aconteceu?
o profeta disse, pode comer, pode beber. E quando ele foi comer e beber, Deus falou para ele, agora você come e bebe aí, porque quando tu sair você vai morrer. Olha que coisa, meu irmão. O cara estava fazendo a obra e se perdeu por causa de uma profecia falsa. O profeta velho tinha o interesse de poder ser enterrado junto com aquele profeta. Olha a ideia do profeta velho, a intenção, como ele já estava macumunado para fazer mal àquele rapaz, porque o profeta velho tinha se desviado de Deus. Então o que ele pensou? Vou trazer esse profeta novo, ele vai morrer, eu vou enterrar ele aqui, e quando eu morrer eu vou ser enterrado junto com ele. Olha a ideia do homem. E quando misturar os nossos ossos, na hora que Deus julgar não vai saber quem é quem, e eu vou entrar na credibilidade do novo que está certinho. Olha como foi feito toda uma artimanha já premeditada, assim como tentaram fazer com Neemias. A profecia já foi com a intenção de atrapalhar, com a intenção de corromper. E às vezes a gente é levado pela roupagem de boa coisa, pela roupagem de palavra de Deus, e não era. E aquele homem se perdeu e perdeu a sua vida. Quando ele saiu da casa do profeta velho, o leão o devorou e ele morreu ali, né, sem fazer a obra, sem conseguir usufruir do ministério que ele tinha, por causa de quê? Falsa profecia. Então temos que destacar a palavra, é a palavra de Deus que faz a diferença. E outro exemplo que eu gostaria de destacar para os irmãos é o próprio exemplo do rei Acabe, que vivia seguindo os conselhos falsos dos profetas de Azera, dos profetas de Baal, levando o povo a se corromper a uma idolatria. E também ele vivia atrás de quê? Profecias que favorecessem o seu ego, meu. É aqui que muitas das vezes destaque para os seus alunos que a pessoa cai no erro. Por quê? Ela sabe que está errado, mas aquela profecia amassagia o seu ego, favorece os seus interesses. As profecias dos profetas de Baal favoreciam os interesses impuros de Acabe, para viver naquele mundo pagão, para viver naquelas coisas que favoreciam a carne. Ele sabia que estava errado, mas aqueles profetas o ajudavam a dar uma cauterizada na sua mente, dar uma aliviada na mente. Ele procurava aquelas pessoas, um monte de gente, 850, dizendo, não tem nada a ver não, pode fazer, tá tranquilo. Aquilo ali dava um conforto e para Acabe, para ele poder entender que podia fazer mesmo sabendo que estava errado. E aí ele mantinha aqueles profetas para poder o ajudar. E quando Elias, de 850 contra um contra 850, ele era mais fácil para a consciência dele acreditar na maioria. E ele não queria se consertar com o profeta Elias, que falava para ele largar aquilo tudo que estava contra a vontade de Deus. E ele seguiu aquelas pessoas porque favorecia a sua carne. E aí depois, no final, teve mais falsa profecia. Se levantou o profeta Micaías e disse para ele, olha, eu vejo as ovelhas, né, Israel espalhado como ovelhas que não tem pastor. Quando ele queria ir lutar contra a cidade de Reamote de Gileade, para trazer a cidade de volta. Então Acabe chama Josafá para ajudar, e ele pede um profeta de Deus, e Micaías vai lá e diz, não vai, porque eu vi isso, vocês vão perder, vai espalhar o povo. E os outros profetas dizendo, não vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. E o Acabe segue aqueles pessoal e acaba se perdendo e morrendo nessa batalha. Então, destaque para o seu aluno, meu, porque nós temos que seguir a palavra do Senhor. Então, aqui a gente vê esses problemas de falsos profetas desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, que é o tópico 1.2, também vemos claramente o próprio apóstolo Paulo enfrentou ali o mágico Elimas, né? A gente também vê Jesus orientando o povo a se procurar se desviar dos falsos profetas que queriam desviar o rebanho de Cristo. E a Bíblia diz que são obreiros fraudulentos e ministros de Satanás. Então a gente precisa entender que essas pessoas vêm enviadas do inferno, vêm com palavras do inferno para corromper, falsos ensinos mesmo,
Então é isso que a gente vai precisar entender, que o próprio Jesus falou: acautelai-vos, no final dos tempos vão vir dizendo que sou eu, vão vir dizendo que estão fazendo a minha obra, mas é falso, porque vai contra a palavra de Deus. A profecia precisa ser discernida. Sempre o apóstolo Paulo orientava: confere. Olha os crentes de Bereia, é o próprio apóstolo dizia: eu profetizo, eu falo, confere aí, meu, vê se está na palavra, vê se está certinho. Então assim nós precisamos fazer também, conferir na palavra. E hoje, meu irmão, a gente está vivendo a fase dos falsos ensinos. É mais grave do que as falsas profecias, porque o falso ensino, ele faz com que a pessoa viva uma vida errada, mas que parece que está certo. Esse é o grande detalhe. O falso ensino, os falsos profetas, aqueles que parecem ser de Deus, que parecem ter conhecimento, mas ensinam coisas erradas para levar a pessoa a viver em conformidade, saciando a sua carne e achando que está andando com Deus. Tem uma aparência, você olha, parece que está tudo certo, mas tem coisa ali que eles fazem que Deus não aceita. Então destaque aí para o seu aluno. O tópico 1.3, os perigos dos falsos profetas nos dias de hoje, meu irmão. Então a gente precisa conhecer as escrituras para discernir o que vem do púlpito, se está conforme a palavra ou não. Nos dias de hoje, nós vemos muitos falsos ensinos. O que mais tem aí é isso. Você vê igrejas, você vê seitas, você vê situações que parece que seguem, que usam a Bíblia, mas não a usam como o centro. O grande problema é esse, quando você parece que está certo, porque você parece que usa a Bíblia, mas não parece, não coloca a Bíblia como centro. Então dilui, sempre bota alguma coisinha, falsos ensinos. É como a idolatria. Não, Jesus é o centro, Jesus é Deus, mas tem aqui fulano também. Aí dilui, tira a centralidade de Cristo e bota alguém junto. Não, você vai com Jesus, mas vai com fulano também. São as falsas seitas, são as falsas heresias, né, que colocam, diluem a centralidade de Cristo. Eles tentam colocar Jesus e mais alguém. Não, porque o profeta fulano de tal teve uma revelação que é Jesus, mas as palavras dele também. Aí bota Jesus, bota a Bíblia e o livro de fulano, o livro de Beltrano. Olha, toda vez que tira a centralidade da palavra, toda vez que tira a centralidade de Cristo, é falso ensino. Então destaque aí para o seu aluno. E no capítulo 2, nós vamos ver as características dos falsos profetas, que eles se vestem de ovelha, mas são lobos devoradores. Então, geralmente o falso profeta, o falso ensinador, né, o falso mestre, ele tem sempre as mesmas características, né? Então, você vai ver que a primeira característica dele é distorcer a palavra de Deus. Os falsos ensinamentos deturpam as passagens bíblicas para fazer com que as pessoas tenham atitudes que não têm respaldo na palavra de Deus mesmo. Então a gente vê que a primeira parte do texto, primeira característica do falso mestre é deturpar a palavra. Ele não diz que não pode usar a palavra. Ele não vem contra a palavra de Deus. Ele não vem tirando a Bíblia. Esse é o detalhe. Ele vem com a Bíblia, porque ele sabe que a Bíblia dá credibilidade àquilo que ele está falando. Então o que ele faz? Ele tira, ele deturpa, ele bota uma vírgula onde não tem, ele traz algum texto mais isolado, fora de contexto, para apoiar aquela situação que a pessoa está fazendo. Isso é falso ensino, é falsa característica. Você vai ver isso, é uma característica do falso ensino, é essa deturpagem, é esse detalhe. Jesus é o caminho, aí já vem um e diz, Jesus é um caminho. Olha como é que é um detalhe. Jesus disse, eu sou o caminho, quer dizer, só tem um, o caminho, é singular. Então é direto, o caminho. Aí vem alguém e diz, Jesus é um caminho, ou seja, aí ele já abre uma brecha para você dizer, não, eu estou no caminho com Jesus, mas eu tenho esse outro caminho aqui também. E aí você já vê distorcer a palavra de Deus.
Então, assim, nós vamos ver essa característica é sempre marcante. Ele pega o texto e vai, tudo certinho, em um detalhe, um artigo, uma vírgula, uma interpretação de uma palavra, né? Aí traz lá, não, que eu fui buscar no original, e essa palavra no original quer dizer assim, quer dizer assado, aí isola uma situação, forma um falso ensino para apoiar uma prática que não é aceita na palavra de Deus. Então essa é a principal característica, a distorcer a palavra de Deus para trazer um ensino que parece inofensivo, qual é o que pode, né, assim, o que tem de tão gritante quando aceita de Jesus é um caminho, é a verdade e a vida. Só mudou uma coisa mesmo, um artigozinho, mas faz toda a diferença, porque com isso você aceita outras coisas que não poderiam ser aceitas, outros caminhos, outras visões, e a gente precisa entender esse detalhe. Então você vai ver lá, Apocalipse vai dizer que tem os 144 mil selados, e alguém vem e diz, somente 144 mil pessoas irão para o céu, o restante vai ficar aqui na terra, vai estar tudo certo. Olha, meu irmão, que detalhe diferenciado que faz isso, uma afirmação. Então a pessoa olha, pô, a população mundial são 6 bilhões de pessoas, só 144 mil vão para o céu, então o restante vai ficar aqui na terra mesmo, vai ficar tudo bom, Deus vai transformar a terra, vai estar tudo certo, então se viva de qualquer maneira e vão ficar na terra mesmo. Então você vê como pegar versículos isolados, coisas isoladas, como faz toda a diferença no entendimento geral e leva a pessoa a viver uma vida naquela coisa errada ali para sempre, até ele achar que está caminhando certo. Então, esse é o principal detalhe, o discernimento da palavra de Deus para ver que o falso profeta distorce, ele não retira, ele só manipula, distorce um pouquinho, que faz toda a diferença. Destaque aí para o seu aluno, meu irmão. A outra característica são profecias e ensinos antibíblicos. Antibíblico. Por quê? A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Aí vem a pessoa e diz, não, pode ficar a fêmea com fêmea, o macho com macho, não tem problema não. Aí você vai ver, mas isso é diretamente errado. Por quê? Na Bíblia você não vê ninguém fazendo isso, meu. Então você vê que são ensino antibíblico, porque na Bíblia você não vê nenhum personagem bíblico que andou com Deus, pessoas de Deus, pessoas diretamente ligadas ao Senhor, você não vê nenhum deles apoiando essa prática, praticando o que essa pessoa está ensinando. A gente precisa entender, meu irmão, que se a coisa é de Deus, alguém na Bíblia já tem que ter feito. Mesmo que vivesse em outra cultura, mesmo vivendo em outra época, nós precisamos ter respaldo. Alguém na Bíblia tem que ter feito isso que nós estamos fazendo. Essa situação que está sendo ensinada, alguém tem que ter sido feito. Se ninguém fez, é contra, meu irmão, não está certo. Se você não vê os personagens bíblicos fazendo essa situação que está sendo ensinada, se você não vê Jesus apoiando isso, se você não vê Jesus fazendo isso, se você não vê Jesus aplaudindo isso, está fora da palavra, está fora, é ensino, é antibíblico. Então, destaque aí, porque geralmente é uma característica dos falsos profetas, é aquela coisa que diz, só eu vi, eu tive uma visão. Olha, meu irmão, a visão já está aí, a Bíblia já está feita. Não precisamos mais de nada. Então destaque isso para o seu aluno. Toda vez que alguém diz, vamos fazer isso aqui porque eu vi, porque eu falei, porque Deus falou comigo, ó, coloca no filtro bíblico para ver se isso que ele está mandando fazer, se alguém já fez na palavra antes. Temos que ter esse cuidado mesmo, para que a gente não venha viver em cima de falsos ensinos. É muito triste, mesmo. Você está caminhando achando que está certo e está errado. Porque quando a pessoa faz uma coisa que ela sabe que está errado, ela já sabe, ela está
fazendo errado e ela tem consciência disso. Mas o pior, meu, é quando a gente vive uma vida achando que está certo e lá no final vai dizer Jesus que não conhece a gente, vai mandar a gente sair e você vai ficar sem saber o que houve e achando que viveu ali a vida toda certinho. Imagina essas pessoas que seguem essas seitas, meu irmão. O cara tá ali, crente que tá servindo a Deus, tudo certinho, se esforça, se dedica, faz um monte de coisa e está vivendo contra a palavra de Deus. Mas por quê? A Bíblia diz o quê? Que o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, meu irmão. Uma coisa é você viver errado tendo consciência disso. Outra será você viver errado sem saber porque não tem o conhecimento. Então, essa lição, o que nós vemos na vida de Neemias é fundamental conhecer, julgar, filtrar para que você não viva atitudes e situações fora da palavra de Deus, para que lá no final você não receba essa surpresa amarga de Jesus dizer que não te conhecia porque você praticou a iniquidade, viveu uma vida do erro achando que estava certo. Então, destaque aí para o seu aluno. Essa é uma das principais características, distorcer a palavra e vir com visões que só ele teve, visões que só ele viu, que só Deus falou só com ele. E você não vê ninguém na Bíblia seguindo aquela mesma situação. Isso também é característica de falsos profetas e de falso ensino. E as suas obras são mais, né? Então, outra, né, característica é que você vê que esse ensino aí traz maldade, traz obra mal. Às vezes a pessoa diz, eu vi, aí traz tudo para mim e os outros passam fome. O falso profeta, ele busca somente o bem para ele mesmo. E as pessoas que estão à sua volta ficam sofrendo. Isso também é característica de falsos profetas, de falso ensino. Ele faz com que as pessoas sirvam a ele quando Jesus disse que não veio para servir, mas que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. O falso mestre, ele inverte. Ele vem para ser servido, ele ensina para que as pessoas usem e apoiem ele, traz maldade ali só para ele, só o bem para ele e as pessoas que fiquem se perdendo. São obras mais. A pessoa não se preocupa, não se compadece do outro, como a gente vê nos ensinos do Senhor Jesus, como Jesus se compadecia. Jesus, ele se colocava em risco para abençoar as pessoas. Ele ia contra o sistema para abençoar. Ele se colocava na frente da religiosidade para abençoar. E justamente o falso mestre é ao contrário. Ele se coloca sempre na boa para ficar bem para ele e o outro é que fique ruim. Como os fariseus, os escribas, que só olhavam para eles, né, os saduceus, as falsas seitas da época de Jesus, que só olhavam para ele e o povo que se lasca. Você vê aquele chefe da sinagoga, meu irmão, aquilo ali é clássico de um falso mestre, de um falso ensino, que a obra é ruim, a obra é má. A mulher estava há 18 anos, meu irmão, 18, imagina isso, 18 anos, com espírito de enfermidade, arriando as costas dela ali, ela não conseguia se levantar, um sofrimento terrível, e ela ia para a sinagoga e aquele chefe da sinagoga nunca falou nada, nunca fez nada por ela. E o dia que Jesus liberta aquela mulher, cura aquela mulher, o falso mestre vai repreender, vai colocar o povo contra. A obra é má, a obra é ruim, vai dizer, olha, vocês têm 6 dias para ser curado, não faça isso no sábado. Ou seja, ele não tinha a bondade de comemorar ali que a mulher foi curada. É característica do falso mestre. Ele só quer o bem dele, só quer o bem a nós, meu. O outro é que se lasque, é a ovelha que se morra, que perca, que se quebre toda. Isso é característica de falso mestre, de falso ensino, meu. Você não pode compactuar com pessoas que não se compadecem do irmão, que vivem na boa, no pedestal, no alto da obra, comendo a gordura, as coisas boas, enquanto os irmãos estão sofrendo, estão quebrados. Isso é coisa de falso mestre, a obra dele é má, assim como acontecia lá
né, na Bíblia que aqueles fariseus só queriam o venha a nós para ele, enquanto as pessoas estavam se quebrando, como os filhos de Eli, que eram filhos de Belial. Eles iam lá, comiam das ofertas, comiam o melhor, e o povo passando fome, o povo no sufoco, não honrava, não abençoava o povo, comia, oprimia, tirava o melhor da lã, a melhor lã da ovelha para o seu proveito. Isso é coisa de falso mestre, porque o mestre de verdade, ele tira dele para dar para o próximo, ele se coloca na boca do lobo para proteger a ovelha. Foi assim que Davi fez, ele foi para cima do leão, para cima do urso, para proteger as ovelhas. Ele se colocou na frente, assim como Jesus fazia, o verdadeiro mestre, aquele ele faz a obra boa para proteger o outro. Então destaque aí para os seus alunos: distorcer a palavra, né? Trazer ensinos que só ele viu e viver obras más que só abençoa ele, só a própria vontade e deixa os outros sofrer. Características de falsos mestres, de falsos ensinos, que nós precisamos fugir disso aí. Destaque para o seu aluno. E no capítulo 3, mesmo, para a gente fechar a lição, nós vamos ver Neemias manteve-se fiel a Deus. E aqui é o ponto. Nós precisamos, diante desses falsos ensinos, isso vai vir, já estamos nos últimos tempos, vai vir falsos ensinos de tudo quanto é lado. Mas quem é de Deus se mantém fiel a Deus, não cede a ensinos que favoreçam somente a ele e vão contra a palavra de Deus. Foi isso que Neemias fez. Quando veio aqui o falso profeta e falou: você vai morrer, não vai ter jeito, vamos se esconder no templo, ele não cedeu aquela falso ensino que ia favorecer ele. Ele falou: eu vou fugir, eu sou homem de fugir, se eu tiver que morrer, eu morro aqui, fazendo a obra do Senhor, não vou fugir não. Ele se colocou, meu irmão, ele não cedeu, porque Deus falou para ele fazer a obra de reconstruir. Se o inimigo fosse lá e matasse ele, Deus que estava no controle, meu. Mas ele não podia fugir, ele tinha que enfrentar. Então, quando veio a profecia: vamos embora, eles vão te matar, o que ele pensou foi isso: não posso ceder, se eu tiver que morrer, eu morro aqui fazendo. E Deus que se responsabilize, foi Deus que me mandou fazer aqui, se tiver que morrer, eu morro fazendo a obra aqui e acabou. Entendeu? Então ele não cedeu à falsa profecia, mesmo que colocasse ele numa situação de risco. Não ceder a falso profeta é característica dos que são fiéis a Deus e querem cumprir o propósito de Deus. Foi o que aconteceu com aquele profeta novo. Ele não ficou fiel à palavra do Senhor. Ele cedeu porque favoreceu a ele. Entra aqui, come aqui, bebe aqui. Você está com fome, você está com sede. Come, bebe aqui, mas ele não ficou fiel. Ele cedeu àquela falsa profecia. Isso não pode acontecer. Neemias nos mostra isso claramente. Ele não cede porque ele não queria fugir, e ele não cede para não pecar contra Deus, que é justamente o tópico 3.2. Neemias julgou a profecia. Tá, eles vão vir me matar, eu estou fazendo uma grande obra. E aí, o que a gente faz? Aí o profeta diz: vamos se esconder lá no templo. Aí entrou o quê? A julgamento da profecia. Destaque aí para o seu aluno: nós precisamos julgar a profecia, meu irmão. Se dá mandando a gente fazer uma coisa que é pecado, que é contra a palavra de Deus, não é profecia bíblica, não é profecia de Deus. Foi isso que Neemias pensou: como é que ele está mandando eu me esconder no templo, se é uma lei clara dizendo que eu não posso entrar lá no templo? Somente os sacerdotes podiam entrar. Neemias não era sacerdote, meu irmão. Se ele vai no oba-oba, não é profeta de Deus, Deus abriu uma exceção, vamos lá e tal, e vamos que vamos. Aí ele ia falar: vamos. Chegava lá, pecava, Deus não ia poder mais estar com ele, porque ele teria quebrado uma lei do Senhor. Então destaque aí para o seu aluno: precisamos julgar a profecia e não levar em conta somente o profeta. Foi aqui que fez a diferença na vida de Neemias daquele profeta novo. O profeta novo julgou o profeta.
Não, é profeta antigo, é de Deus, todo mundo conhece ele aqui, tá falando, é de Deus, eu vou entrar. Neemias não. Neemias falou, a profecia que eu vejo está mandando eu fazer coisa errada. Tá errado, isso não é de Deus não. Independente de quem esteja falando, a pessoa deu brecha, não tá profetizando da carne, não vou seguir. Independente se seja pessoa conhecida, com credibilidade, não vou seguir porque tá mandando fazer uma coisa diretamente contra a palavra do Senhor. E a gente precisa entender, para finalizar, que a profecia não dá direção pessoal, né? Então a gente vê que Neemias se manteve fiel porque ele teve esses três direcionamentos, essas três estratégias para não cair na falsa profecia, para se manter fiel a Deus. Primeiro, não cedeu, depois julgou a profecia, entendeu que a profecia não dá direcionamento pessoal, meu irmão. Você não vai ver uma profecia de Deus falando, case com essa pessoa, compre esse carro, compre essa casa. Geralmente as profecias são coisas mais relativas, mais amplas, para que você vai ver de Deus. Deus vai falar, eu vou te dar um casamento. É diferente de falar, case com fulano de tal, case com Beltrano de tal. É muito interessante. A Bíblia vai mostrar sobre as filhas de Zelofeade. E a Bíblia diz, meu irmão, que elas precisavam ter marido e o pessoal estava preocupado porque elas queriam escolher pessoas de outras tribos. E aí vem a palavra do Senhor e diz, elas podem se casar com quem bem lhe parecer aos olhos. Olha que coisa. Mas a profecia, a direção era o seguinte, ó, só não pode casar com alguém de outra tribo. Então você vê que é diferente. O que veio de Deus foi uma ordem para não casar com alguém de outra tribo, mas não veio dizendo case com Beltrano, com Ciclano. A Bíblia não é clara, vem no texto dizendo, Deus falando para elas escolher quem bem parecesse aos olhos dela. Mas a orientação era, não seja de outra tribo. Então Deus nos dá a direção para que você faça a escolha que lhe parecer melhor, mas dentro desses requisitos. Então veja a diferença. A profecia de Deus, ela nos dá ferramenta para escolher certo. Então você vai ver, né? Deus falou, vou te dar um carro. Então ele te dá a direção. Vai na agência, uma agência idônea, vai numa agência que você sabe que faz as coisas direito, que trabalha direito. E aí você chega lá e escolhe o carro que dê no seu orçamento, que dê no seu bolso. Porque às vezes mesmo, chega alguém, vai lá, compra o carro Y, mas a pessoa não tem dinheiro para comprar aquele carro. Aí entra na dívida e depois vai dizer, foi Deus que mandou eu comprar esse carro aqui. Claro que não, mesmo. A profecia não dá direcionamento pessoal. Ela dá a estratégia, a ferramenta para você escolher. Então preste bem atenção, ela dá a estratégia mesmo. Então foi isso aqui que está falando. Porque para Neemias ali veio uma profecia de direcionamento pessoal. Porque se fosse de Deus, fique vigilante, o inimigo vai tentar te matar. E Neemias ia fazer estratégia, ia se precaver, mas a profecia veio o quê? Vão tentar te matar, vamos se esconder no tempo. Olha, direção pessoal, direcionamento pessoal, isso aí a profecia não traz. Então foi uma das formas que Neemias usou para julgar aquela profecia e entender que aquilo ali não era de Deus. Então desperte para isso, meu. A profecia, a palavra de Deus nos dá ferramenta para nós escolhermos o certo. Então, se você está buscando um casamento, Deus tem um casamento para te dar, mas Ele já te deu as ferramentas para você escolher. Cuidado com aquela história. Deus me manda aqui, Deus falou comigo, olha aí a tua esposa, olha aí o teu marido. E às vezes as pessoas seguem aquilo ali e quando vê, não era nada de Deus, não era nada daquilo. Quantos testemunhos a gente conhece, meu irmão? Quantos testemunhos já se ouviu? Você já deve ter ouvido também que a pessoa diz, é de Deus, casa com fulano de tal, e quando vai ver a pessoa já é casada. Olha que coisa, meu irmão. Por quê? Porque a pessoa que está profetizando, ela quer parecer mais profeta do que é.
Então ela quer sair dali, olha, fulano foi usado por Deus para falar para eu fazer isso aqui, e sair dali. Um dos intentos do falso profeta é a sua própria vanglória. Destaque isso aí para o seu aluno, meu irmão. Você vê no profeta Micaías, ele foi lá contra mais de 400 profetas que estavam falando, vai, luta, vai contra Ramote Gileade, que Deus vai entregar nas tuas mãos, vai lá, Acabe, tá tudo certo. E Micaías foi contra e levou um soco na cara por causa disso, velho. Olha só a situação, mas o profeta de Deus, ele não quer a vanglória para ele não quer receber para ele faz a vontade de Deus. Então destaque isso para o seu aluno também. Você vai ver o próprio Eliseu, quando Naamã vai lá pedir a direção para ser curado, Eliseu libera e não aceita os presentes dele, não queria bem para ele. Não queria vanglória, nem apareceu lá, cumpriu lá os protocolos, né, sanitários, não podia chegar perto dos leprosos. Então o Eliseu se colocou no posicionamento certo. Não é uma falta de educação que ele fez ali, é porque ele era profeta, ele tinha toda uma situação, ele era uma pessoa muito requisitada ali no ambiente, ele tinha que ter cuidado para não se contaminar, tudo isso. E não foi uma falta de educação, ele só cumpriu o que tinha que ser feito. Mas se fosse outra pessoa, ia querer aparecer, ia querer pegar os bens. Mas Eliseu tinha compromisso com Deus, liberou a profecia e veio embora. Não apareceu ali, não ensinou, não deu direção, não falou nada. Só disse para ele fazer o que tinha que ser feito para ele ser curado. Não falou, vai lá, mergulha, depois volta aqui, me dá presente, depois volta aqui e faz comigo direção pessoal. Isso não teve. Então destaque aí para o seu aluno mesmo. A profecia de Deus não busca, não dá direção pessoal para que você faça, para depois você não dizer que fez porque o profeta falou. Ela dá ferramentas. Então, destaque aí para o seu aluno. E um exemplo aqui que o nosso comentarista dá, também é do Ágapo, que profetizou para Paulo, dizendo, de quem é essa roupa? De quem é esse cinto? Aí é do apóstolo Paulo, olha, eu vejo Deus falando que essa pessoa aqui vai ser presa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Profetizou o que iria acontecer, o apóstolo Paulo entendeu que aquilo era de Deus. E quando as pessoas falaram, não vai, olha o que o profeta está falando, ele disse, não, eu tenho que cumprir a vontade do Pai, e eu já estou aqui pronto, mesmo que tenha que morrer, eu tenho que fazer a obra do Senhor. O profeta só preparou Paulo para que quando ele chegasse lá, ele soubesse que a coisa ia apertar, que a coisa ia ficar difícil, para que ele não se achasse ali que ele estava perdido, que ele estava fora da vontade de Deus, que as coisas estavam acontecendo ali, não era de Deus para a vida dele, que ele tinha sido abandonado, entende? A diferença, a profecia veio para alertar, para preparar Paulo para o que iria vir, mas não era para que Paulo não fosse lá fazer o que Deus tinha mandado. Por isso Paulo ele vai se manter fiel e dizer para o pessoal, fiquem tranquilos, gente, não se assustem, eu estou preparado, Deus falou isso para eu ir lá, eu tenho que fazer a obra, Deus mandou eu ir, fique tranquilo, eu estou preparado para, se precisar, eu vou até morrer, mas eu tenho que fazer a obra do Senhor. Viu já a diferença? O Ágapo, ele liberou uma palavra, ele preparou Paulo, mas em nenhum momento falou, Paulo, não vai, porque Deus disse para que vai acontecer isso, aquilo ou outro. Não, ele preparou Paulo para o que iria estar por vir. Então destaque isso, meu irmão. A profecia nos dá força, nos dá ferramenta para vivermos a vontade de Deus e não a nossa. Então destaque aí para o seu aluno, que você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor. E firme isso, destaque bem para o seu aluno. Nós precisamos discernir na palavra tudo que vem de ensinamento. Se não estiver em conformidade, se não tiver sido feito por alguém na Bíblia, se você não encontrar referência, modelos anteriores na palavra, não é de Deus, é falso ensino. Nós precisamos ter discernimento, mas o discernimento vem do conhecimento, e é aqui que é o ponto. Ninguém quer ter o trabalho de ter conhecimento, as pessoas não querem mais estudar a palavra, não querem ler Bíblia, não querem ir para o culto de doutrina, não querem ir para a escola bíblica dominical, já quer chegar na igreja
com as coisas tudo prontas, só receber a profecia e acontecer. Não querem ter o trabalho. Por isso a Bíblia diz: o meu povo é destruído porque falta-lhe o conhecimento. Ter conhecimento dá trabalho. Em qualquer área, em qualquer situação, dá trabalho, precisa investir tempo, precisa se dedicar para que você tenha conhecimento. Então, isso aqui na vida espiritual, na vida caminhada cristã, também é assim. Tem que dedicar, tem que se esforçar em aprender a palavra, em aprender, ler a Bíblia. Faz parte, é nossa responsabilidade para que você tenha o crivo. E aqui eu destaco mesmo, para a gente finalizar, um aprendizado, né? Uma forma analógica de nós entendermos. Nos Estados Unidos, meu irmão, para que as pessoas aprendam, né, os sistemas de segurança, aprenda como identificar dinheiro falso, porque o dólar é a maior moeda mundial, né, que todo mundo tenta fraudar, que todo mundo tenta, né, falsificar. E o grande ensinamento que eles passam para a gente é o seguinte: eles não ensinam as pessoas a identificar o falso, eles ensinam a identificar a verdadeira. Porque quando você aprende a identificar a verdadeira, tudo que está diferente daquilo ali é falso. Então eles não se preocupam. Alguém falsifica botando um número a mais, outro falsifica colocando uma cor vermelha, outro não, porque senão não tem como pegar, porque cada hora alguém vem com uma falsificação diferente. Então qual é o foco deles? O que eles ensinam? Aprenda o que é verdade, o que é a verdadeira nota de dólar. E tudo que tiver diferente disso é falso. É a mesma coisa nós na palavra de Deus, na vida cristã. Aprenda a verdade bíblica. Qualquer coisa que esteja fora dessa Bíblia está errado. Então não se preocupe o que a seita A fala, o que a B fala, o que a F fala, porque tem muita seita, tem muito falso ensino, muito falso método. Então você não vai conseguir acompanhar tudo, meu. Então se você focar em aprender a Bíblia, a verdade, tudo que bater fora disso aqui tá errado, nem que seja uma vírgula, uma letra, um tio, tá errado e você precisa fugir disso aí. Então destaque para o seu aluno, se defende do falso, aprendendo o que é verdadeiro, meu irmão. Destaque para o seu aluno, que você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.